capítulo 19, a partir do versículo 19. Pode fazer uma gentileza desse gás, por favor? Muito obrigado. 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga marque. Deve voltar. Amém, meus queridos? Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, faz um trabalhinho, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e o rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Amém. Curva a tua cabeça. Pai, obrigado por estarmos aqui esta noite. Fala conosco segundo a tua palavra, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Queremos ouvir a tua voz, a voz do Espírito, não a voz de homens, Pai. Pai, alimenta o nosso Espírito esta noite. Espírito Santo, nós submetemos toda a nossa mente, corpo, alma e Espírito à tua palavra e ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu vou perguntar ao Senhor, o que ele queria falar conosco nessa noite? E eu estava lendo essa passagem e uma coisa saltou os meus olhos, e é aqui no versículo 20, esse pequeno trecho que Elias vai dizer assim para Eliseu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E o que está acontecendo aqui? Todos nós conhecemos a história. Elias, ele, como todo bom cristão, ele passa por aquele momento de café, como o pastor Léo pregou semana passada, ou melhor, no domingo. E agora ele sai da caverna, ele é renovado por Deus, ele é animado por Deus. Para quem outrora achava que já era o fim, estava pedindo a morte para Deus, ele tem uma injeção de ânimo tão grande de Deus, que Deus ainda tira ele da caverna, tira ele da depressão e dá mais algumas missões para ele. A saber, uma delas é ungir um substituto, ungir alguém que vai tomar o seu lugar, não tomar de você tomar, mas de tomar de se substituir. E agora Deus deu essa missão para Elias. E Elias está passando, e é o trecho que nós lemos aqui, e está lá Eliseu, levando a sua vida, lindo e belo, arando a terra. Eliseu chega perto dele, bate com a capa nos seus ombros ou no seu lombo, e aquele sinal era o sinal da chamada de Deus. Deus chamando Eliseu para o ministério. E o que o Espírito Santo quer falar conosco esta noite? Eu não coloquei nenhum título nessa mensagem, mas hoje nós vamos tratar de algumas coisas, e uma delas é a responsabilidade do discípulo. Quem é discípulo aqui? 3 pessoas. Quem é discípulo aqui? Amém. Todos nós somos discípulos. Todos nós queremos ser usados por Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento, viver coisas novas com Deus. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo que estamos muito aquém de tudo que queremos viver.
temos muitos sonhos, muitos achismos, muitas vontades, mas as nossas atitudes estão muito aquém do que de fato o que a nossa vontade ela expressa. Elias chega, bate com a sua capa no lombo de Eliseu, e agora Eliseu entende o recado, ele entende a mensagem, ele entende o chamado, e ele fala uma coisa para Elias. Ele vai dizer assim: então deixou os bois, correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Quando Deus chama, Deus está querendo que nós nos posicionemos. Deus chamou através da vida de Elias Eliseu, e a primeira atitude que ele vem, e ele diz: eu posso ir despedir dos meus pais, da minha mãe? Eu posso. Primeiro, ele reconhece a autoridade do homem de Deus, pede a bênção, pede permissão, porque ele sabia o tamanho da responsabilidade que viria, ele sabia o tamanho do chamado, o tamanho do ministério, ele já tinha aquele senso de responsabilidade, e ele olha Elias, que nessa figura representa o próprio Deus, e ele diz: eu posso despedir do meu pai e da minha mãe? E aí aqui eu já quero abrir algumas questões para nós meditarmos essa noite. Quantos de nós só chegamos e fazemos as coisas? Se eu tenho um líder, eu não pergunto para o meu líder. Perguntar para quê? Eu também sou evangelista. Para que eu vou perguntar para o evangelista Rodolfo? Para que eu vou pedir a bênção do pastor Mike? Para quê? Eu também tenho Deus, eu também tenho Jesus. Vocês entendem? A primeira coisa que ele demonstra é o senso de olhar e respeitar a autoridade do homem de Deus. E aqui nós não estamos bajulando homens e unções, não, mas o Senhor, Ele estabelece hierarquia. Isso seja em qualquer lugar das nossas vidas, nós vamos ter alguém maior que nós, quer seja na igreja, quer seja no GC, quer seja na escola, quer seja na faculdade, quer seja no seu trabalho, alguém vai estar com uma autoridade sobre a sua vida, e você tem que se submeter. Mas no nosso trabalho é fácil de submeter, porque se nós não nos submetermos, nós vamos ser despedidos, mandados embora. Não vai ter salário no final do mês, vai ter uma advertência uma atrás da outra, até ser mandado por justa causa. Mas na igreja, no ministério, na obra de Deus, quem vai me mandar embora? Quem vai me despedir? Ou quem vai descontar do meu salário? Ninguém. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir da forma que eu quiser. Só que existem coisas que Deus estabeleceu, denominadas princípios. E um deles é o princípio de autoridade. Quem delega, vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que toda autoridade é escolhida por Deus. Quem delega a autoridade é Deus. Quem escolheu a autoridade que está sobre a sua vida é o Senhor. Quem escolhe os pastores para a igreja é Deus. Quem escolhe cada coisa dentro de toda a nossa vida é o Senhor. A palavra de Deus diz que até sobre os nossos governantes é Deus quem escolhe. É duro dizer isso, porque por nossa vontade eu pegava uns cabras lá que você chutava de lá, mas não pode. Mas foi Deus que escolheu, ainda que pelo nosso voto, mas todavia chegou, prevaleceu a vontade permissiva do Senhor. Então Deus que escolhe. A primeira coisa, quando Eliseu olha aquela situação, ele chega e pede, ele chega e fala: posso ir despedir-me do meu pai e da minha mãe, dar um beijo neles? Uma outra coisa para nós refletirmos esta noite, é como um casamento. O que a Bíblia diz, vai dizer sobre o casamento? Que unirá-se-á o homem e a sua mulher, e ambos serão uma só carne, e deixará pai e mãe. Mas em muitas das áreas das nossas vidas, nós estamos vivendo sempre trazendo terceiros. Tem coisas na sua vida que não é você e o seu pai, não é você e a sua mãe, não, tem coisas na sua vida que é você, seu cônjuge e Deus. O ministério é você e Deus. O seu chamado é você e Deus.
Não dá para terceirizar, ou não dá para trazer alguém na sacola. Você não lembra de Abraão e Ló? Ou é Ló? É Ló. Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou com ele, Diácono Anderson. Ele vai o Ló da sacola comigo. Um dado momento da história, começa a treta entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e há de separar-se. Há uma divisão que poderia ter sido evitada, dores de cabeça que poderia ter sido evitada, situações que poderiam ter sido evitadas, desgastes emocionais. A saber, tinha uma briga naquela história, a saber, tinha um conflito. Então desgastes emocionais poderiam ter sido evitados se ele tivesse obedecido à voz de Deus. E quando Deus chama, Ele chama. Mas nós queremos trazer sempre mais alguém no bolo. Eliseu entendeu que o negócio era com ele, que a chamada era para ele, que o ministério era dele. E ele falava para ele assim: só um minutinho, deixa eu ir despedir, vou fechar um ciclo. Esse ciclo fecha aqui, porque agora eu vou começar um novo ciclo. Agora uma nova história está se repetindo, ou melhor, se concretizando na minha vida. Senão não dá para repetir, né? Enfim, vocês entendem que ele despede dos pais, encerra o ciclo e vai viver o chamado. E quantos de nós estamos empurrando com a barriga ciclos que já era para ter encerrado, ciclos que já era para ter terminado, aquela amizade que não te cabe mais, aquele relacionamento que já não te cabe mais, aquele ciclo de pessoas e ambientes que para você como homem e mulher de Deus já não te cabe mais. E não é por religiosidade, porque agora nós estamos na graça, pode tudo. Sim, mas o Salmo primeiro vai dizer: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, e por aí vai. Mas não, agora está tudo liberal, então a gente vai vivendo, frequenta os lugares que eu quiser, faço o que eu quiser, falo o que eu quiser. Tem que ser relacionado, mas tem coisas. Se você quer ser usado por Deus, se você quer viver o chamado, se você quer viver o ministério, tem coisas que já não te cabem mais. E você está insistindo, as coisas não andam, a vida não sai do lugar, você roda, e tem aquela sensação que parece que passou mais um ano e eu não fiz nada. Já parou para pensar como está o seu chamado e a sua resposta ao chamado de Deus para a sua vida? Porque você pode até correr, você pode até enrolar, mas você não vai fugir dele. Deus vai te pegar na curva. E quantos de nós estamos querendo blefar com Deus? E aqui quero trazer um entendimento para nós. Eliseu era um homem rico, pastora Jennifer. Engana-se quem acha que Eliseu era pobre. O cara tinha uma junta de bois, o cara estava arando a terra dele. Ele era um homem de uma família rica, e por sua vez, quem é filho de rico, rico é. Ele é herdeiro. Ele não era igual nós, igual para pobres, ser virado do avesso não cai uma moeda. Não! Ele tinha a que se apegar. Ele podia, por direito, era fruto do trabalho dele, com razão. Mas quando Eliseu joga a capa, ele não pensa duas vezes. Posso ir ali despedir? Encerra o ciclo. E o que ele faz depois? Mata os bois e queima os carros. Matou os bois e queimou o carro. Gente, ele era um homem rico. E ele não largou aquela vida para viver uma outra vida de luxos, privilégios, não.
Ele largou aquela vida para servir Elias. Vocês entendem o quanto isso é sério? Quando Elias bate com a capa e ele vai lá, encerra o ciclo. Ele pergunta para Elias se pode. Elias diz assim: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E aqui eu quero apagar o pouco um pouquinho, porque se isso entrar no esforço. Vai e volta depressa. Lembra-te do que eu fiz contigo. Ele está falando que ele poderia ter ido lá, despedir dos pais, da mãe, do pai, dos familiares, e ter alguma distração no meio do caminho, diácono Anderson. E aquela distração podia roubar o foco dele, pastor Mike. Porque ele tinha dado uma palavra para o homem de Deus: eu vou, mas eu vou voltar. Quem sabe nessa despedida, amanhã, meu menino, meu bichinho. Quem sabe o pai, meu filho amado, que eu criei com tanto amor. Como assim você vai para seguir um homem que você não sabe nem quem é? Então Elias disse para ele: vai-te e volta depressa, lembra-te do que eu te fiz. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo ardeu no meu coração. Quantos de nós sabemos que temos um chamado? Quantos de nós sabemos que temos uma vocação? Quantos de nós sabemos que temos algo a entregar no reino de Deus, para a obra de Deus, na casa de Deus? Mas agora estamos levando a nossa vida, afinal, a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que cuidar da esposa, dos filhos, blá 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 blá. Ok, legal, tudo isso é lícito. Mas nós falamos com Deus assim: ó, a gente tenta negociar com Deus: eu já volto, calma aí, Senhor, deixa eu terminar a escola, calma aí, Senhor, deixa eu terminar a faculdade, meus meninos estão pequenos, calma aí, Senhor, deixa eu crescer. E nunca mais retornamos. Os dias vão passando, a vida passa, e as coisas, vão ficando para trás. O ministério não anda, o chamado não quer a palavra? Não flui. E daqui a pouco você olha para trás, está com 50 anos, 60, e fala: meu Deus, eu não fiz nada. Então Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: você foi, mas está na hora de voltar depressa. Está na hora de voltar depressa. Lembra do que eu fiz contigo. O Espírito Santo está trazendo a memória de alguém aqui esta noite. Lembra o que eu fiz contigo. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de quão fundo você estava e quão fundo era o poço. Lembra quando você clamou por ajuda e ninguém te ajudou, só eu estava lá? Lembra quando você pediu socorro e ninguém te socorreu? Pelo contrário, viraram as costas para você, mas eu estava lá. Você lembra? Deus está lembrando alguém aqui esta noite. É tempo de voltar para o propósito, é tempo de voltar para o chamado, é tempo de voltar para o ministério, porque foi uma palavra liberada sobre a sua vida, foi um sangue derramado pela sua vida, que não foi em vão. E o Senhor está me trazendo aqui esta noite para dizer para alguém: agora está na hora de voltar. Glória a Deus. Você já foi como o filho pródigo? Já bebeu, já dançou, já comeu, já fez tudo, se fartou, degustou os prazeres e os manjares do mundo. O Espírito Santo está te dizendo essa noite: é tempo de voltar. Lembra-te do que eu fiz contigo. Você se lembra? Você se lembra de como era tocado ou tocada pela presença de Deus? Você se lembra quando você tinha fome e sede pelas coisas de Deus? Você se lembra quando você tinha prazer em executar e fazer as coisas de Deus? Você se lembra? Mas agora eu cresci na fé,
Agora eu não sou mais um diácono, agora eu sou um evangelista, agora eu já sou um pastor, agora eu já sou um arcanjo, um querubim. O Espírito Santo está falando com alguém aqui esta noite. Você se lembra? Você se lembra quando você me desejava, não importa como a igreja estava, quer cheia, quer vazia, quer tinha todos o ministério de louvor aqui completo, quer não tinha, você somente queria me adorar, você queria sentir a minha presença, você queria se relacionar comigo, você se lembra? E agora você não liga mais para mim? Você coloca outras coisas como prioridade e esquece da minha pessoa, diz o Espírito Santo. Você esquece que eu estou aqui ainda. Você esquece que eu tenho ciúme de você. Você esquece que você não é um acaso, que você não é um acaso, um acidente. Você esquece que você foi planejado desde quando você entrou no ventre da sua mãe até o seu último suspiro de vida nessa terra, foi todo arquitetado, planejado. Você se esquece que tem um Deus, que a palavra de Deus vai dizer em Isaías que tem o seu nome cravado na palma das suas mãos. Você se esquece e começa a priorizar coisas, pessoas, e ter, e o relacionamento com o seu Pai, o seu Criador, aquele que te salvou, que te chamou, e você vai deixando para depois, você se esquece. A responsabilidade do discípulo. Vou caminhar, senão o negócio vai. Eliseu estava trabalhando, arando a terra com 12 juntas de bois. Elias lança a capa sobre Eliseu, simbolizando o chamado divino. A resposta é: ele pede permissão para se despedir dos pais, reconhecendo o peso do chamado. E agora que ele reconhece o peso do chamado, ele vai lá e faz algo radical. Repita comigo: radical. O que é radical, gente? Vocês acham que radical é só andar de skate, daquelas bicicletas que você pula as montanhas? Ele faz algo radical. Ele vai lá, mata os bois, queima os carros no fogo para seguir o homem de Deus. Ele literalmente dá um ponto final no passado para começar a caminhar e ver o novo de Deus. E quantos de nós aqui estamos flertando com o nosso passado? Deixa eu falar uma coisa para você. Não desenterre os defuntos que a vida já sepultou. O que passou, passou. Não deu para resolver? É porque não era para resolver. Aconteceu do jeito que aconteceu, porque tinha que acontecer daquele jeito. Mas o que passou, passou. Em nome de Jesus, dê um ponto final no fantasma do seu passado. Dê um ponto final. E às vezes não é só o diabo que fica nos acusando do nosso passado, porque tem muito disso. Você não pode, porque você fez isso, você fez aquilo. Como disse o pastor Mike no começo, você ia na biqueira, você fazia isso, você cheirava, você fez. Irmãos, o diabo vai falar mesmo, com você na posição ou não. O papel dele é esse. Mas o grande problema é: nós vamos atrás do passado e fica brincando com o passado, fica flertando, ou fica com dó, com pena. Se saiu da sua vida é porque tinha que ter saído. Graças a Deus por isso. Foi Deus que tirou. Amém. É porque não era para estar contigo, é porque não era para estar caminhando com você, é porque não era para estar vivendo o que você está vivendo, ou que você ainda vai viver na presença de Deus, é porque não estava no mesmo propósito, e Deus sabe de todas as coisas, nada é oculto aos olhos do Senhor. Quem dirá a intenção do coração do homem? Então, se foi, é porque foi, graças a Deus por isso. Mas não busque de volta aquilo que Deus já tirou da sua vida. Pelo contrário, uma vez por todas, no nome de Jesus, dê um ponto final, encerre esse ciclo. O que passou, passou. Deixe o seu passado lá. Faça como Eliseu, mate
Eliseu não deixa espaço para voltar atrás. Ele se compromete totalmente. Óbvio, não podemos deixar de lembrar de uma história bem aplicável nesse contexto. A mulher de Ló. Se Ló foi aquele que foi na sacola para Abraão, o que dirá da sua mulher? Estão na cidade, Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, então lá, não queria sair. Deus falou, vou acabar com tudo. Eles não queriam sair. Os anjos vão, é graça, insiste, até que chega uma hora que a chapa esquentou, o fogo ia cair, eles pegam o Ló e a família, vai, sai todo mundo aqui, vaza. Mas todos nós conhecemos a história. Eles estão indo a caminho de Zoar. E só tinha um pedido, um mandamento: não olhe para trás, só vai. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quantos de nós estamos querendo viver o novo? Pé aqui no novo, mas o outro aqui, ó, o pezinho lá atrás, ó. Porque se não der certo aqui, esse negócio de Jesus, de igreja, de Deus, não sei, vai aqui, né? Se não der certo aqui, então eu volto para cá. Jovens, frente a frente, olha para você, passou. Quer gastar a vida de vocês? Quem quisera eu ter esse privilégio, tivesse entendimento, maturidade, não tivesse passado toda coisa que eu passei na minha juventude, quisera eu poder ter o privilégio que vocês têm. Gaste a sua vida com o Senhor. Não olhem nós já estamos mais, não vou falar velho é o diabo, nós estamos experientes. O que passou. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Olhe para o Senhor e caminhe. Mas talvez você está caminhando meio que no escuro, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Você está lá, meu Deus, não sei nem para onde eu estou indo. Será que esse caminho é de segurança? Será que eu vou cair ali? Será que eu não vou cair? Irmão, só vai, porque ainda que você venha aqui, ó, e vai dar um passo e não te integrar, o Senhor está te sustentando com a palma das suas mãos. Ele vai colocar um caminho novo, Ele abre o caminho do erro, Ele faz coisas novas, Ele tem novidade de vida para você, Ele tem um tempo novo, uma vida nova, uma história nova. Então, no nome de Jesus, pare de olhar para trás, se desligue do passado e caminhe naquilo que Deus tem para você. Eliseu não pensou duas vezes, ele rompeu, ele foi radical. Mas é a sua fonte de renda, não estou nem aí. Mas é os seus bens, não estou nem aí. Que eu perca tudo, contanto que eu ganhe a Cristo. Rompa. Está esperando o que para romper? Está esperando o que para tomar atitude que você já sabe que tinha, eu vou falar em meses, é séculos que era para você ter tomado? Está esperando o que? Está postergando, empurrando com a barriga. Se você não agir, nada vai mudar. Se você não se posicionar, nada vai mudar. Às vezes nós estamos esperando muito Deus, e Deus faz, Deus vai fazer o que é dele fazer, ou seja, o impossível, isso ele vai fazer. O que é impossível? O homem se salvar, o homem se achegar a Deus, isso ele não podia, por isso que Deus enviou Jesus, porque isso era impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora o que é para mim, para você, nossa, Deus não vai fazer. Nós temos que fazer. E Deus, como Pai de amor e bondoso que é, vai nos dar força, vai nos dar graça.
vai nos dar sabedoria, mas quem vai fazer somos nós. Amém. Amém? Amém. Então, qual que é a responsabilidade do discípulo? Obediência. Não somente uma obediência cega ao homem, mas obediência à voz de Deus. Quando foi batida a capa, opa, peraí, deixa eu subir, não, mas volta aqui, não, sai pra lá, vamos ali no nosso último rolê, que conversa é essa? Vai só, vamos ali no último fluxo, ali só o último, não! Rompa, seja pronto a obedecer, tenha respostas radicais ao chamado de Deus, à palavra de Deus para a sua vida, seja radical nas suas atitudes, ainda que fale, nossa, agora está assim, agora, irmãos, gente da minha própria família, do meu ciclo, aí pessoas querem para me discipular, pastor Mike, um belo dia chegou para mim e disse, se você continuar assim, você vai ficar doido. Graças a Deus por isso. Logo depois desse episódio, eu fui consagrado de água. E graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse dado ouvido, eu tinha retrocedido, tinha voltado para trás. Quantos de nós estamos ouvindo pessoas que não era para ouvir, estamos voltando para trás? Você não é um caranguejo. Deus te chamou para caminhar e para fluir. A responsabilidade do discípulo é disposição para servir. O primeiro passo de Eliseu começa servindo Elias antes de assumir o seu próprio ministério. A gente já quer o ministério, mas não quer servir. Não quer servir ninguém? Não quer servir no GC? Não quer servir em lugar nenhum? Não quer servir na escola? Não quer servir no trabalho? Não quer servir. Mas queremos o ministério. O primeiro ministério do crente é servir. É servir. O caminho da liderança começa no serviço. O caminho da liderança começa no serviço. Sirva as pessoas. José, antes de ser governador, ele estava preso lá na prisão. Só que lá na prisão ele começou não a fazer motim, rebelião, para querer ganhar a liberdade. Cantou a liberdade. Não. Ele serviu o carcereiro, o chefe lá da prisão. Ele estava servindo. Ao ponto de que o carcereiro, Diácono Anderson, pegava a chave, toma conta aí, virava as costas. José estava lá, mandando em tudo. E depois, foi só subindo de degrau, até ser governador do Egito. Mas nós queremos ser governador do Egito, mas não queremos servir na prisão. Amém? Vocês ficaram tristes? Agora, para a gente encerrar, quero falar uma coisa muito séria. Todos nós conhecemos a história. Eliseu pede a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Qual é a resposta de Elias? Se você me ver subindo, você vai receber essa porção dobrada. E aí é onde eu queria que você tivesse uma percepção de quão importante é isso. Às vezes nós queremos o mover, às vezes nós queremos a porção dobrada. Mas o que aconteceu para Eliseu receber essa porção dobrada? O que aconteceu para Eliseu receber essa porção dobrada do Espírito que havia em Elias? E aí é onde a gente deixa de desejar. Elias fala para ele: se você quiser me ver subindo, você vai receber. E agora ele continua levando a vida dele, o ministério dele. E aí, num dado momento,
Elias falar para Eliseu assim: você fica aí, eu vou ali, depois eu volto. Eliseu falou: vive o Senhor, mas aonde você foi eu irei. E foi atrás do homem de Deus. Aí ele chegou em outra cidade, está no capítulo 20, se não me engano. Vai para outra cidade. Ele fala: você fica aí agora que eu vou ali adorar. Vive o Senhor, mas aonde você foi eu irei. E assim vai sucessivamente. Eu acho que foi 4, 5, 6 cidades que Elias passou. E Eliseu na bota, Eliseu na bota, Eliseu na bota. Até que um belo dia, ele está dando tão colado, pastor Maria, que eu acho que se fosse de outra forma, não teria separado os dois. Porque precisou vir um carro com carruagem de fogo, passou pelo meio dos dois, aí houve a separação. Quando há a separação, vem o redemoinho de fogo e leva Elias aos céus. E quando ele olha para cima, a única coisa que cai é só a capa, que representa a unção e a porção dobrada. Antes de chegar na porção dobrada, houve uma conexão, uma ligação, e houve um interesse do discípulo de estar perto do discipulador, de correr atrás. Aí, agora perto sim. Muitas das vezes nós queremos a unção do pastor Mike, nós queremos a unção do evangelista Rodolfo, do evangelista Marcos, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer crescer na graça, a gente quer crescer no ministério, mas a gente quer que os homens de Deus vão buscar a gente dentro de casa. Você não se move para nada. Posso pregar? Amém. Irmã Graça está ali, ó, de Inácio, de testemunha. Quando a salinha pastoral era aqui. Quando eu entrava na salinha do pastor, qual que era o ditado? Esquece. Hoje ninguém sai daqui. Era 1h da manhã, 2h da manhã, o pastor Fábio ia embora e eu lá. Mas todo domingo, quando eu estava nesse período que o pastor Mike falou, todo domingo, não interessa, pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, ninguém, a irmã Inácio não aguentava mais me ver. Falou: meu Deus, liberta esse menino. Mas eu estava lá. Eu estava buscando. Eu estava lá. Hoje nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos evoluir, crescer de maturidade espiritual, mas a gente acha que vai crescer no YouTube, no Instagram. Não tem discipulado, não tem comprometimento com a liderança. Vai crescer como? E Eliseu fez isso. Elias falou assim: vai lá, fica aí que eu vou na outra. Não, esquece, onde você for eu vou. Mas nós, como discípulos, nós não queremos estar mais aliançados com os nossos discipuladores, aliançados com aquela liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Não, nós só queremos as beatitudes, as bem-aventuranças, mas não queremos o compromisso e a responsabilidade de ser discipulado, de ser chamado a atenção, de ser tirado as escamas dos nossos olhos. Não! Quantas coisas eu tive que ouvir do pastor Fábio, glória a Deus por isso. Quantos nãos eu tive que ouvir, e glória a Deus por isso. Mas todos eles não eram para me matar, eram para me fazer um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um homem de Deus melhor. E eu sabia disso. E tanto é que um dia ele falava não para mim, no outro estava lá de novo. E aí, café, bora tomar café? Mas não. A gente quer que as coisas venham até nós, mas a gente não quer ir buscar. E tem coisas que, se você não se mexer, meu amigo,
meu amado irmão, minha amada irmã, se você não se mexer, não vai acontecer. Houve a necessidade de Eliseu correr atrás de Elias aonde ele foi, para depois receber a porção dobrada, para depois ele viveu o sobrenatural. Deixa eu compartilhar um negocinho rapidinho com vocês aqui. Isso me chamou bem a atenção. No livro de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 8, presta atenção. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre terra seca. Eles estão precisando atravessar um lugar, tem um rio, se não me engano, o Rio Jordão. Elias, o discipulador, pega a capa e bate, pá! As águas se abrem. Amém? Amém. Depois que acontece aquele mistério todo, que Elias é levado aos céus, ficou a capa. E está Eliseu, discipulado, mas não tem mais o mestre. Ele precisa atravessar o Jordão. E agora, o que eu faço? Versículo 14. Versículo 13. Em seguida, pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do Rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes. Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Vou pegar o rolo tudinho e vou embora. Fechei. Primeiro, Eliseu só fez o que fez porque ele viu Elias fazer. Entendeu? Elias estava diante do rio, bateu a capa, o rio se abriu. Eliseu está na mesma situação, só que sem Elias. Ele bateu a capa, onde está o Deus de Elias? O rio se abriu e ele passou em seco. Ele só tomou aquela atitude porque ele viu o seu mestre fazer. Muitas coisas nós só vamos aprender no dia a dia, no discipulado, vendo, assistindo, aprendendo, bem ali como Paulo aos pés de Gamaliel. Aliança, dia a dia, relacionamento. Não vai ser de outra forma que você vai aprender. Não vai ser de outra forma que você vai receber. A sabedoria que ele recebeu ali naquela hora era porque um dia ele viu alguém fazendo. Ele viu o mestre dele fazendo. Então ele tinha um norte, ele tinha assim: o meu mestre fez, eu vou fazer aqui que vai dar certo. E deu. Mas nós não queremos andar juntos. Não queremos mais essa responsabilidade do discipulado. A porção dobrada vai vir, amém? Amém. Amém? Amém. Depois que nós ficarmos prontamente a ouvir a voz de Deus e obedecer, tomarmos atitudes radicais. Eu não preciso falar o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer. Submetemos as nossas lideranças e estamos aliançados ao ponto de quem olhar para o Anderson, você bem que ele é mais moreno que eu, quem olhar para ele, enxergue a mim. Quem olhar para mim, enxergue o pastor Mike, enxergue o evangelista Rodolfo. Porque ainda que nós somos diferentes nas características, mas o Espírito é o mesmo. O nosso Espírito é o mesmo. Amém? Curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque o Senhor é bom. Senhor, nos ensina a sermos discípulos, Pai. Senhor, nos ensina a nos posicionarmos como discípulos. Pai, nos ensina a servir aonde quer que estejamos, quer na igreja, quer no âmbito religioso, ou na empresa, ou no trabalho, ou na faculdade, onde quer que
nós passemos, nós temos um coração disposto a servir. Senhor, nos ensina a servir os nossos irmãos, nos ensina a obedecer a Tua palavra quando o Senhor falar conosco, nos ensina a sermos radicais quando houver a necessidade de sermos radicais, de não ficarmos flertando, adiando, empurrando coisas com a barriga, se já poderíamos ter resolvido de uma vez por todas. Senhor, e nos ensina, como Eliseu, a correr atrás da porção dobrada, porque ela não vai vir se nós não buscarmos. Ela não vai vir se não estivermos aliançados com a nossa liderança, com os nossos discipuladores, com os nossos mentores, com os nossos pastores, com os nossos evangelistas, com os nossos diáconos. Senhor, nos ensina a estarmos atrelados, aliançados, Pai, com um só corpo de fato, Deus. Nos ensina a buscar, Espírito Santo, a buscarmos um relacionamento real, genuíno, verdadeiro, singelo, mas verdadeiro, Pai, sem mácula, sem coisas que vão desabonar, Senhor, sem fingimento, que o nosso coração venha a ser puro diante do Senhor, diante do nosso relacionamento para com os nossos irmãos, que nós venhamos honrar a cada um deles, como que se ele, como diz a Tua palavra, que eles fossem maior que nós. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a entender que somos nós que queremos, então nós precisamos correr atrás. Nós precisamos correr atrás daquela unção, nós precisamos correr atrás daquele conselho, nós precisamos correr atrás daquele discipulado. Somos nós que precisamos crescer, somos nós. Então nós precisamos nos movimentar, nós precisamos pedir uma visita, nós precisamos pedir um conselho, nós precisamos pedir uma oração. Se nós queremos sair do lugar de estagnação que estamos, é nós que temos que agir, somos nós que precisamos nos mover em direção ao novo, ao sobrenatural, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fale melhor ao nosso coração. Nos ensina, se precisar queimar todos os carros, a gente vai queimar. Se precisar matar os bois, nós vamos matar. Mas nós queremos viver o chamado, nós queremos viver o propósito. E aí, quando o Senhor der um discipulador para alguns aqui, como o Senhor deu para mim, como o Senhor deu para o pastor Mike, como o Senhor deu para cada um dos ministros, que o Senhor nos ensine a honrar, respeitar, amar, mas muito mais que isso, arrancar dele, extrair dele tudo aquilo que ele tem do Senhor, tudo aquilo que ele tem de Deus, tudo aquilo que ele tem de unção, tudo aquilo que ele tem de conhecimento bíblico, tudo aquilo que ele tem de sabedoria. Nos ensina a extrair, a buscar, a extrair, Senhor, para que nós venhamos crescer em graça e conhecimento. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos em nome de Jesus.